Você já pensou em como seria dormir por 7 meses seguidos, sem comer, sem beber, sem ir ao banheiro e ainda acordar mais forte do que antes? Parece impossível, né? Mas para esse animal aqui, é só mais uma terça-feira. Eles são gigantes peludos com força de trator, inteligência de causar inveja a muito humano e um jeito de viver que parece saído de um filme de ficção científica. Alguns caçam focas no gelo, outros passam o dia inteiro comendo bambu. E tem até urso que usa óculos. Neste vídeo você vai conhecer as histórias mais impressionantes dos ursos. Você já viu um urso em desenho animado e pensou: "Ah, ele só quer mel e uma soneca?" Pois é, a realidade é muito mais impressionante. Os ursos são mamíferos incrivelmente versáteis, inteligentes e fortes. E se você acha que eles vivem apenas em florestas frias, prepare-se. Existem ursos na neve, na selva, em montanhas e até na América do Sul. São 8 espécies no total: o urso polar, urso pardo, urso negro, urso panda, urso malaio, urso beiçudo, urso de óculos e urso tibetano. Apesar de todos serem da mesma família, o comportamento deles varia muito. Alguns são caçadores, outros são vegetarianos. Alguns vivem sozinhos, outros são mais sociáveis. E mesmo com diferenças gritantes, todos compartilham características incríveis: força física impressionante, olfato altamente desenvolvido e uma capacidade de adaptação fora do comum. E tem mais. Os ursos têm um cérebro proporcionalmente maior do que o de muitos outros mamíferos carnívoros. E isso se traduz em inteligência prática. Eles aprendem, lembram caminhos, resolvem problemas e até têm comportamentos culturais. Sim, como os humanos. Já viram ursos ensinando os filhotes a abrir latas de lixo ou usar pedras como ferramentas? Pois é real. E por falar em filhotes, os pequenos nascem com cerca de 500 gramas, cegos, surdos e completamente dependentes. Mas com o tempo crescem até virar máquinas de força que podem pesar mais de 600 quilos, como no caso do urso pardo. Então, da próxima vez que alguém disser que urso é só um bichão bobo, mostra esse vídeo, porque a história está só começando. Essa parte é simplesmente surreal. A maioria dos ursos de clima frio entra em um estado que parece mágica, a hibernação. Mas não se trata apenas de dormir profundamente. É quase como se eles desligassem o corpo por meses. Durante esse período, que pode durar de 4 até 7 meses, eles não comem, não bebem, não urinam nem defecam. E ainda assim sobrevivem perfeitamente bem. E não perdem massa muscular. Ou seja, o urso acorda do sono eterno e ainda está trincado. Como isso é possível? O corpo do urso entra em modo econômico total. A temperatura corporal cai, a frequência cardíaca despenca para até 8 batimentos por minuto. E o metabolismo desacelera radicalmente. Eles usam a gordura acumulada durante o outono como única fonte de energia. É como se você vivesse só de sua gordura corporal, por meio ano, sem enfraquecer. E aqui vai um dado que deixa qualquer cientista intrigado. As fêmeas dão à luz durante a hibernação. Sim, elas engravidam no verão. E os embriões só se desenvolvem quando já estão no estado de torpor. Os filhotes nascem minúsculos e a mãe os amamenta mesmo dormindo, em meio a um ciclo biológico incrivelmente eficiente. Médicos e pesquisadores estudam a hibernação dos ursos para aplicar em astronautas, pacientes em coma e até na prevenção de doenças como osteoporose e atrofia muscular. Os ursos já são basicamente mestres da medicina natural. A hibernação não é só um descanso. É um superpoder real, um hack biológico que desafia tudo que a ciência pensava saber sobre sobrevivência extrema. Agora é hora de fazer o tour pelos protagonistas peludos desse universo. Urso polar, o maior carnívoro terrestre do planeta. Nada por horas, caça focas com precisão e sente cheiros a quilômetros. Vive no Ártico, mas sofre com o derretimento das calotas polares. Um verdadeiro rei branco em risco.
Urso panda. Querido no mundo inteiro. Embora seja carnívoro por natureza, seu cardápio é quase 100% bambu. Um panda pode comer até 14 horas por dia, e mesmo assim tem dificuldade para ganhar peso. Os filhotes são tão frágeis que precisam de cuidados intensivos. Se você acha que ursos são só brutos, está muito enganado. Eles têm uma força física absurda e uma inteligência que rivaliza com golfinhos e primatas. É isso mesmo. Um urso pardo pode levantar objetos de mais de 300 quilos, derrubar árvores pequenas e abrir portas, cofres ou trancas com jeitinho. Já foram registrados ursos aprendendo a abrir janelas e até geladeiras. Além disso, eles têm uma memória espacial incrível. Sabem exatamente onde encontraram comida anos antes e são capazes de retornar ao mesmo ponto com precisão milimétrica. Aprendem com a experiência. Um urso que consegue abrir uma caixa de comida vai repetir o processo até a perfeição. Mas esse cérebro poderoso também gera problemas. Ursos estão invadindo áreas urbanas em busca de alimento fácil. Acampamentos, lixeiras, carros, nada escapa do faro e da astúcia deles. E é aí que começa o conflito com os humanos. Muitos são abatidos por representar perigo, mas na maioria das vezes só estavam com fome e curiosidade. A verdade é que nós é que invadimos o território deles. Alguns locais já usam soluções criativas, lixeiras à prova de ursos, áreas protegidas e educação ambiental para evitar confrontos. Mas ainda há muito a ser feito. Apesar de toda essa imponência, os ursos estão sob risco. O urso polar, por exemplo, pode desaparecer da natureza até o fim do século por causa do aquecimento global. Sem gelo, ele não consegue caçar, e sem comida, não sobrevive. Outras espécies, como o urso de óculos, urso malaio e urso beiçudo, sofrem com a destruição de habitat e o tráfico de partes do corpo, como bile, usada ilegalmente em medicina tradicional. A boa notícia? O urso panda, que esteve à beira da extinção, foi salvo graças a programas intensivos de proteção na China. Hoje, sua população cresce lentamente, um sinal de que é possível salvar outras espécies também. ONGs, cientistas e governos trabalham para criar reservas, corredores ecológicos e sistemas de monitoramento. Mas o papel de cada um de nós também importa. Preservar o meio ambiente, apoiar parques, consumir de forma consciente e compartilhar conhecimento. Os ursos são parte essencial dos ecossistemas. Controlam populações de outros animais, espalham sementes e mantêm o equilíbrio da natureza. Perder os ursos seria perder uma parte vital do planeta. Depois de tudo que você ouviu até aqui, não dá mais para olhar para um urso do mesmo jeito, né? Porque agora você sabe, por trás daqueles olhos aparentemente calmos e daquele andar preguiçoso, existe um animal com uma das histórias mais incríveis da natureza. Os ursos são sobreviventes. Eles resistiram à era do gelo, se espalharam por quase todos os continentes e evoluíram de formas totalmente diferentes para dominar ambientes extremos, do calor úmido das selvas da Ásia ao frio cortante do Ártico. E o mais impressionante, tudo isso sem perder a sua identidade, porque mesmo com tantas variações, cores, tamanhos, hábitos, dietas, os ursos sempre foram ursos, fortes, adaptáveis, solitários, mas também surpreendentemente inteligentes, protetores e sensíveis. Sim, sensíveis, porque os ursos não são máquinas de matar. Eles têm emoções, vínculos e comportamentos sociais que lembram muito os nossos. Uma ursa defende seus filhotes com fúria, ensina o caminho da sobrevivência passo a passo e chora, sim, chora, quando perde um deles. Há registros de ursos visitando o mesmo local onde seus filhotes morreram, ano após ano, como se estivessem prestando luto. Os ursos são mais do que animais. Eles são símbolos vivos da resistência da vida selvagem. São guardiões do equilíbrio ecológico. São testemunhas silenciosas do que fomos, do que somos e do que podemos perder. Se um urso pode dormir por meses sem comer e ainda acordar mais forte,
Imagine o que nós podemos fazer se acordarmos agora, como humanidade.